Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de uma das séries mais aguardadas do ano, A Queda da Casa de Usher, que estreia na Netflix no próximo dia 12 de outubro. Então, continua assistindo e vê o que a gente achou. The House of Usher. May it rest in peace. A minissérie é composta por 8 episódios, que são baseados nos escritos do lendário romancista e contista Edgar Allan Poe. Ele é um dos nomes mais influentes da literatura mundial e estende sua influência até os dias de hoje. Ele é um dos símbolos da literatura gótica e já assinou contos como O Corvo, o Gato Preto, o Barril de Amontoado, A Queda da Casa de Usher, que empresta o título à série da Netflix. E a gente não podia deixar de ficar com o pé atrás, porque é um projeto muito ambicioso, adaptar os contos do Edgar Allan Poe, ainda mais numa roupagem moderna. Isso não é uma coisa que muitas pessoas conseguem fazer, mas, felizmente, a série é muito surpreendente, é uma das melhores séries do ano, e uma das melhores entradas do extenso catálogo do Mike Flanagan, que cada vez mais vem se imortalizando como um dos grandes realizadores da contemporaneidade. Afinal, ele já criou A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, já dirigiu Rush, A Morte Ouve, já dirigiu Jogo Perigoso, e ele tem uma visão muito única sobre o terror, porque ele consegue aliar o terror a reflexões metafísicas sobre a vida, sobre a morte, sobre o luto, sobre as coisas que se escondem no oculto. Então ele tem uma identidade muito, muito única e que cada vez mais vem angariando fãs. E aqui não seria diferente. É claro que na última incursão do Flanagan no Clube da Meia-Noite a gente ficou um pouco decepcionado, porque a série jogou muito no seguro, mas aqui ele parece deixar o que aconteceu pra trás e ele entrega um título simplesmente soberbo, extremamente envolvente e com um elenco estelar. Todos estão muito, muito bem e a gente assiste aos 8 episódios de uma forma imediatista, porque você fica muito instigado em querer saber o que vai acontecer, mesmo sabendo como a história termina. Essa é a parte mais genial. Por quê? A história, como a gente já pode imaginar, acompanha a família Usher, que é comandada pelo patriarca Roderick Usher, interpretado pelo Bruce Greenwood, em um papel absolutamente incrível, envolvente e dilacerante. E a gente fica com muita raiva dele ao longo da série, mas a gente também sente uma certa empatia pelas coisas que acontecem com ele. Então ele tá muito bem no papel. E ele, junto com a irmã, a Madeleine Usher, interpretada pela Mary McDonnell, que também tá incrível na série, eles constroem um império farmacêutico que agora tá enfrentando processos e, mais do que isso, tá enfrentando uma série de tragédias que tem a ver com as mortes inexplicáveis de toda a família Usher, todos os filhos do Roderick, sejam eles legítimos ou bastardos. Então a série já começa assim, esse é o plot, então isso não é um spoiler. Os filhos estão mortos e o Roderick, percebendo que o legado dele, o império dele, estão prestes a ruir, estão prestes a ser desmantelados, ele resolve se reencontrar com um antigo amigo, que agora não é mais amigo, o investigador de polícia, o C. August Dupin, que é inspirado em um dos personagens do Edgar Allan Poe, e que é interpretado pelo Carl Lumbly, para confessar os pecados dele e mostrar como ele foi responsável pela morte dos filhos, mesmo várias provas tendo apontado que eles morreram por causas naturais, ainda que um tanto quanto inexplicáveis. Eu não posso ainda falar muito sobre os detalhes da trama, porque estamos sob embargo, então eu só vou contar o que eu achei da série, sem dar muitos spoilers, tirando esse primeiro, que é a história, então não é um spoiler, por assim dizer. Mas uma coisa que eu posso dizer é que cada episódio foca em um dos filhos. Claro que existem outras tramas interligadas nas narrativas, mas é focada especialmente em um filho. E cada um dos episódios é baseado em um conto do Edgar Allan Poe. Não vou mais falar nada além disso. Eu só vou dizer que a série é construída de uma maneira tão bela, tão profunda. Não parece profunda, parece que a gente tá lidando com uma série de suspense e terror que a gente já viu inúmeras vezes nas plataformas de streaming, ou até mesmo no cinema, né, com os filmes do gênero. Mas o Flanagan, ele tem uma habilidade inenarrável de construir histórias que dialoguem com a gente, por mais distantes que elas pareçam. Então a gente tem uma história que fala sobre ambição, sobre como a ambição é uma faca de dois gumes, né? Porque ela pode dar o que a gente quer, ela pode dar forças pra gente poder alcançar os nossos objetivos, mas ela também pode
deixar várias marcas que uma hora ou outra vão nos alcançar. Então todos os personagens lidam com fantasmas do passado e eles praticamente dançam entre a sanidade e a loucura em todos os episódios. Porque eles são colocados à prova em relação ao que eles mesmos plantaram. Então era só uma questão de tempo até que eles tivessem que lidar com todos os erros que eles cometeram e com a falta de empatia pelo próximo, porque a ideia era conseguir a fama, conseguir o dinheiro e, de certa forma, não se importar com a saúde do público. Que a gente já viu isso também em várias séries recentes. Por exemplo, a gente teve Império da Dor, da Netflix, que é uma minissérie inspirada em eventos reais, que também fala sobre crise de opioides. Mas aqui toda essa atmosfera tem uma remodelagem do terror gótico, que é muito, muito bem-vinda. É claro que alguns elementos da série são formulaicos, mas isso não importa, porque dá pra gente ver que o Flanagan, ele adotou esses elementos que a gente já conhece para poder criar uma coisa nova e original e que, de certa forma, se relaciona à identidade visual e estética das outras obras que ele já produziu. E é claro que isso não seria possível sem um elenco muito, muito bom. A gente tem o Greenwood, a McDonagh, como eu já falei, mas a gente tem outros nomes que estão simplesmente fantásticos. A química do elenco é uma coisa de outro mundo. A gente tem a Kate Siegel voltando mais uma vez, trabalhando com o marido. Pra quem não sabe, ela é a esposa do Flanagan, entregando mais uma performance memorável, como a Camille Espanier, que também é inspirada em um dos personagens do Edgar Allan Poe. A gente tem o Henry Thomas como Frederick Usher, que é o filho legítimo mais velho do Roderick, que não gosta dos outros irmãos, com exceção da outra irmã legítima, que é a Tamerlane Usher, interpretada pela Samantha Sloyan. Novamente já trabalhou com o Flanagan, está muito, muito boa na série. A gente tem a Tanaya Miller voltando também como a Victorine Lafourcade. O episódio dela, inclusive, é um dos melhores que eu já vi esse ano, porque é extremamente instigante e a personagem dela é muito bem delineada. E é claro que a gente teria também a icônica Carla Gugino como a Verna, que é uma figura misteriosa que, de certa maneira, tá conectada com todas as mortes e com a história e o legado da família Usher. A gente não sabe quem ela é, eu não posso falar quem ela é, inclusive, mas a interpretação da Carla Gugino é fabulosa. Ela se transmuta a cada cena com uma facilidade invejável. E bom, ela já trabalhou com Flanagan em várias outras obras. Jogo Perigoso, ela foi a protagonista, que ela roubou a cena e ela fez uma coisa muito difícil, que é carregar um filme completamente sozinha nas costas, porque praticamente a história se passa com ela e com o marido que morreu. Então ela está simplesmente fantástica. Eu acho que ela finalmente está ganhando o reconhecimento que ela merece, porque ela é uma grande atriz, uma das melhores atrizes da geração dela e até mesmo da atualidade. Eu acho que a parceria dela com o Flanagan continua funcionando muito bem. A gente tem o Mark Hamill interpretando o Arthur Pym, também inspirado num dos personagens do Edgar Allan Poe, que ele trabalha para a família Usher na surdina e ele tenta fazer um controle de danos colaterais. Não posso falar muito mais que isso, mas é isso que ele faz na série e ele tá muito bom. Ele tem uma presença muito taciturna que ajuda a alimentar essa atmosfera inebriante, essa atmosfera obscura da série. Então o elenco simplesmente fabuloso, vale muito a pena, mas é claro que a gente tem todo o cuidado estético também que o Flanagan, que já é bem conhecido da carreira do Flanagan. Ele brinca com a questão de luz e sombra, ele traz elementos do expressionismo novamente, e as cenas em que a gente tem apenas a luz do fogo em comparação com as sombras, em comparação com uma casa em decadência, por exemplo, são simplesmente pérolas do streaming atual, porque são muito bem feitas. Novamente, a gente tem algumas fórmulas, mas isso não apaga de nenhuma maneira a beleza da série. É uma das melhores séries do ano, sem sombra de dúvida. E eu espero que vocês assistam quando sair na Netflix, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É a minha segunda produção favorita do Mike Flanagan, se tornou assim em pouco tempo. Primeiro é a Maldição da Residência Hill, porque eu acho que é de muita gente, porque foi um boom, foi um evento que aconteceu. E queria agradecer vocês por terem assistido a crítica em vídeo. Até a próxima e muito obrigado.